Legal, então vamos lá. Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo vendo minha tela? Então vamos começar, ó. Importante, todo mundo está logado, turma, ó, porque semana passada eu vi que alguns alunos não estavam logados, tinham esquecido a senha. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando aqui no Scratch, você está logado, ele vai salvando automaticamente. Então, se der algum problema, travou a tela por algum motivo, ele já vai estar salvando automaticamente. Então, é importante estar logado. Logou, a gente vai entrar aqui em criar para a gente abrir o nosso projeto e começar a criar um projeto novo. Deixa eu explicar como é que vai ser o projeto, explicar as novas ações que a gente vai aprender hoje, e aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem, a gente vai tirando as dúvidas, como a gente sempre faz nas nossas aulas. Tá? Então, qual é a dinâmica da aula hoje? A gente vai criar um joguinho onde o carro, a gente vai controlar o carro com as setas, diferente do que a gente tem feito nas nossas aulas, que a gente sempre controla com o mouse, hoje a gente vai controlar com as setas, para desviar dos outros carros que vêm na direção dele. Então, a gente vai, primeira coisa que eu vou fazer, ó, incluir dois carros aqui. Ó. Vou aqui na biblioteca e vou selecionar dois carros. Posso até escrever aqui carro. Ó, vou botar esse conversível verde aqui, que vai ser o carro do jogador, vou deixar desse lado. Vou excluir o gato e vou incluir o outro. Qual o outro que eu vou botar? Vou botar esse caminhãozinho aqui. Tá. Ele ficou um pouquinho grande, mas tudo bem. Eu vou diminuir o tamanho dele aqui, ó. O tamanho aqui nas propriedades. Vou botar 50. 50 acho que ficou pequeno, né? Vou botar 60. 60 tá legal. Tá mais ou menos do tamanho do nosso. Vou inverter o lado dele. Eu posso fazer isso de duas formas, tá? Presta atenção aqui. Ó. Eu posso vir aqui, ó, e girar ele para cá. Aí ele vai ficar aqui ó, com menos 90. Ele está de cabeça para baixo, mas para a gente acertar isso, a gente tem que vir aqui, ó, na rotação, ó, pronto. Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, selecionado em fantasia, e a gente vê que a fantasia dele está virada para a direita, eu posso espelhar ela aqui, ó, e ela vira para a esquerda, tá vendo? Aí eu não preciso mexer na direção, tá? Vou voltar com a direção dela aqui normal porque eu usei o espelhamento. Então tem duas formas de fazer isso. Ou a gente pode espelhar a imagem aqui na fantasia, usando aqui, ó, dá para espelhar para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Toda vez que a gente for trabalhar com um personagem que a gente quer mudar a direção dele, a gente vem aqui nas fantasias e usa essas propriedades aqui. Beleza? Agora sim, a gente vai começar a dinâmica do jogo. Tá? Qual vai ser a dinâmica? Só para a gente entender. O caminhãozinho vai sair daqui e vai andar para cá. Só que ele vai sair daqui de várias posições diferentes. Eu vou procurar aqui, manter ele aqui, ó, saindo mais ou menos aqui no meio. E ele vai andar para cá. Tá? Sozinho. E o nosso carro vai ser esse, o carro do jogador. A gente vai subir e descer com ele para desviar dos carros que vêm na nossa direção. Aí depois a gente vai pintar um cenário, vai buscar um cenário que fique mais adequado aqui com o nosso jogo. Tá? Então a ideia é essa, desviar do caminhão que vem na nossa direção, e aí vai vir várias vezes o caminhão, e a gente vai tentando desviar, se bater de frente, acabou o jogo, a gente perde. Tá bom? Então vamos começar a programar o carrinho verde. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, bloco de eventos, ó, carrinho verde selecionado aqui embaixo, em destaque aqui na nossa área de trabalho, vou começar a programar bloco de eventos. E aí eu vou trabalhar, ó, primeiro eu vou definir aqui, ó, com bloco, quando bandeira verde for clicada, vou ampliar aqui para todo mundo ver bem, a posição inicial do meu personagem. A gente já viu isso, mas eu vou reforçar com vocês. Lembra que eu falei ó, das coordenadas x e y? Hoje a gente vai aprender a trabalhar melhor com essas coordenadas. A gente vai aprender a mover os personagens usando a coordenada x e y e definir uma posição na tela com as coordenadas x e y. Tá? Coordenada x e y identifica uma posição na tela. Então, ó, a coordenada do meu carro agora é menos 155 e y 34. Se eu trouxer para cá, ó, ele muda essa posição. Agora ficou x 32, y 21. Para facilitar as explicações, eu vou trazer um cenário para cá que mostra os eixos x e y. Acho que eu já mostrei isso em alguma aula, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho. Tá vendo? Aqui tem uma marcação. Ó. Esse eixo aqui é o eixo y.
Então, ó, conforme eu vou mudando meu carro para cima, vai mudando o valor de y. 196, ó. Agora eu vou deixar ele aqui nessa linha aqui, que é a linha do 100, ó. Tá no 130, vou descer um pouquinho mais, 123. A gente vai procurando alinhar ele aqui, ó. Conforme eu vou descendo, esse número vai diminuindo de y, tá vendo? Vou até destacar ele aqui para vocês. Espera aí, vou pegar minha caneta aqui, ó. Ó, vou destacar aqui, ó, esse valor que a gente está olhando, hein? Então, ó, eu vou descendo ele aqui, ó. Vou pegar a seta. Conforme eu vou descendo, ó, esse valor vai diminuindo. Esse ponto aqui no meio é o y0. Quando eu for descer, ó, menos 30, agora é o valor negativo. Todo mundo já conhece o número negativo? Não, né? Ó, número negativo, a gente já conhece os números positivos. Conhece? Legal. Mas tem muitos alunos que ainda não viram. Então deixa eu explicar aqui rapidinho. Santiago também conhece. Legal. Ó, número positivo é os números que começam a partir do zero. Então esses números todo mundo já conhece. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 10, 100. Todo mundo conhece essa numeração. Só que antes do zero também existe uma numeração que a gente conta com um número com um sinal de menos na frente. É o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui a gente vai trabalhar justamente com esses números. Então, aqui é o ponto zero de x e de y. X é essa coordenada aqui, y é essa coordenada aqui que controla para cima e para baixo. X é a coordenada que controla de um lado para o outro. Então, para cá, ó, tenho 10, vou andar com o carro para cá, ó. Estou no x, ó, menos 5, ó. Trouxe ele para cá, ó, 36, 64, 92, 124. Conforme eu vou andando para a direita, esse número de x vai subindo, ó. Vou até marcar, vou deixar os dois marcados. Esse aqui é o de x, tá? Ah, legal, ó. A Luísa também conhece. Ó, e agora, ó? Quando a gente vem para o outro lado, ó, aqui é o zero, ó, tá em 10, ó. Eu vou trazendo ele para cá, ó. Menos 32, tá vendo que tem um sinal de menos na frente, ó? Então, ó, menos 93, menos 125. Então, os números crescem a partir do zero positivamente e antes do zero eles vão decrescendo, eles vão diminuindo com um sinal de menos na frente. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Beleza? Deu para entender aí que a gente conta tanto os números positivos quanto os números negativos? João, Bernardo, beleza? Beleza, então vamos lá. Então aqui a gente tem uma régua que marca tanto os números positivos de y, ó. Y positivo é daqui para cima, ó. Vou rabiscar aqui, ó. Daqui para cá, ó, é só número positivo. Então começa do zero e aqui em cima vai para o 180, tá? E aqui para baixo é só números negativos. Então aqui, ó, menos 100 e termina aqui, ó, no menos 180. Então tem 180 para cima e 180 para baixo, sendo que para cima positivo, para baixo negativo, tá? Vou limpar isso aqui. E o x é a mesma coisa, ó. Começa do centro, preste atenção aí para a gente entender isso, para a gente poder fazer os personagens se moverem. Começa do centro zero, vai somando aqui, ó, vai aumentando um positivo, ó, 100, 200, e aqui no canto, ó, é o 240, tá? E aqui ele vai diminuindo, ó, menos 100, menos 200, e aqui no canto é o menos 240, tá? Então, deixa eu limpar aqui, voltar aqui para o nosso carro. Qual é a ideia? Eu quero definir uma posição inicial do meu carro do jogador. Vou até mudar o nome aqui para o carro do jogador. Carro jogador. Tá? Esse aqui vai ser o carro do jogador. Eu vou controlar ele com as setas. Vou definir a posição inicial para ele. Eu vou botar aqui na posição que eu quero. Eu quero que ele comece aqui mais ou menos aqui no centro. Então eu vou botar aqui, ó, mais ou menos no centro dessa linha. E vou aqui em movimento e pego a coordenada, vá para x e y. Esse valor de x e y que ele trouxe aqui é justamente o que ele está agora, ó. Então, se eu mudar de posição e clicar na bandeira verde, ele vai voltar para ali. Então, toda vez que começar o jogo, ele vai começar nessa posição. Eu acabei de definir uma posição inicial para o meu
carro, beleza? Então toda vez que começar o jogo, ele pode estar em qualquer lugar que ele volta para cá. Vou deixar aqui por enquanto. Agora a gente vai começar a programar as setas para a gente controlar o carro. Eu quero que ele ande para cima e para baixo com as setas. Então eu vou em evento e vou pegar essas setinhas aqui, ó. Esses blocos aqui, ó. Bloco, quando a tecla espaço for pressionado. Espaço é uma tecla do meu teclado, só que eu quero usar as setas do teclado, ó. Seta para cima, tá? Então legal, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? Quando seta para cima, pressionado, eu quero que ele ande para cima. Não, então, vamos lá. O bloco é o vá para X e Y, tá? Esses valores aqui vai depender da posição do seu carro, tá? Então, está aqui em movimento, ó. Tá aqui, esse bloquinho aqui, ó, vá para. Esses números você pode ajustar. Como é que você ajusta ele? Você define a posição que você quer que seu carro comece o jogo, põe ele na posição. Eu botei nessa posição aqui, eu quero que ele sempre comece nessa posição. Aí eu vou lá e trago. Entendeu? Esses valores são os valores que está o meu carro no momento. O seu carro deve estar em outra posição, então esses números não vão bater com o meu, tá? Só que é o mesmo bloco. Você pode ajustar os números ou você pode definir uma posição um pouco diferente da minha, não tem problema. Beleza? Vamos ver aqui como é que a gente controla com as setas então, turma. Ó, quando seta, ó, quando tecla seta para cima for pressionada, é essa setinha do teclado está apontada para cima. Eu quero que ele ande para cima. Normalmente, o que a gente fazia para andar para cima? A gente dava um mova 10 passos e definia a direção dele. Isso a gente já viu lá no início. A gente vem definir a direção porque o mova 10 passos só se movimenta conforme a direção dele. Eu não vou usar o mova 10 passos não. Hoje a gente vai usar as coordenadas. Então lembra que eu falei aqui, ó, coordenada Y faz ele se mover de cima para baixo? Então eu vou vir aqui em movimento e vou pegar aqui, ó, adicione 10 a Y. Adicione 10 a Y. Isso quer dizer que, ó, eu vou botar meu Y aqui igual a 0. Ó. Vou deixar aqui igual a 25, tudo bem. Ó, o meu Y é igual a 25. Quando eu clico na seta para cima, o que acontece? Ó? Meu Y passou a ser 35. Por quê? Eu adicionei 10. Se eu clicar de novo, ó, passou a ser 45. E com isso meu carro está subindo, ó. Ele vai subindo de 10 em 10, tá bom? Aqui eu não preciso botar o sempre. Por quê? Porque ele só vai andar em 10 toda vez que eu clicar na seta. Então o bloco é só isso. Eu vou usar a coordenada para subir. Agora eu vou fazer a coordenada para descer. Como é que eu faço para descer? Eu vou duplicar esse bloco aqui. Ó. Como é que eu duplico? Ó, mãozinha aqui em cima quando a tecla for pressionada. Botão direito do mouse, ó, duplicar. Aí dupliquei tudo, ó. Aí eu vou trocar aqui, não quero mais seta para cima. A seta para cima já está aqui em cima. Vou botar aqui, ó, seta para baixo. Só que, se eu quero que o carro desça, Y tem que ser o quê? Menos 10, para ele diminuir 10. Conforme eu vou diminuindo 10 de Y, ó, meu Y agora está em 105 aqui, ó. Vou até marcar para a gente poder ver, ó. Tá vendo, ó? 105. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na seta para baixo, ó. Agora ele virou 95. Seta para baixo de novo, 85. Então ele vai diminuindo conforme eu vou clicando para baixo e ele vai andando para baixo. E conforme eu vou clicando para cima, ele vai, ó, andando para cima. Então o meu carro agora, ó, anda para cima e para baixo. Beleza? A princípio a programação do meu carro está pronta. Vou deixar vocês fazerem aí, vou ajudar quem tiver com alguma dificuldade e depois a gente vai começar a programar o caminhão. Beleza, vamos lá. Agora eu quero todo mundo olhando minha tela para a gente fazer a programação do caminhão, tá bom? Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui, ó. O caminhão está selecionado. Eu quero que o caminhão saia daqui, ó, do meio da minha tela, tá? E ele vai andar para cá. E aí o que eu vou fazer? Ó? Primeira coisa, ó, selecionei o caminhão selecionado na área de trabalho. Vou pegar o evento, ó, quando bandeira verde for clicada, tá? Por quê? Porque eu quero que ele ande quando eu clicar na bandeira verde e começar o jogo. Primeira coisa que eu vou fazer, definir a posição inicial do meu personagem quando o jogo começa. Toda vez que eu quero definir a posição inicial, a gente já viu aí, ó, a gente vai usar esse bloquinho aqui, ó, vá para X e Y, tá? Então, ó, vá para X e Y. Só tem uma diferença agora. Presta atenção aqui. O que eu vou fazer? Eu quero que o caminhão sempre saia
dessa ponta aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó, eixo X, eixo Y. O eixo X controla em que posição ele vai começar em relação à minha movimentação lateral. Então eu quero que ele sempre saia da lateral esquerda da minha tela. Então aqui, ó, x280. Ele sempre vai ser x280. Só que eu quero que cada vez que o jogo comece, a posição de y mude. O que eu quero dizer com isso, ó? Cliquei na bandeira verde, ele veio para cá. Cliquei na bandeira verde de novo, quando começar uma outra fase do jogo, eu quero que ele comece aqui. Depois aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui um número aleatório, ó. Vou aqui em operadores, ó, a gente já viu o número aleatório, vou pegar número aleatório entre. A ideia é que ele comece, ó, uma vez aqui embaixo. Então, ó, deixa eu ver que numeração é essa, ó. 272, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó. 207 menos... Não, X não, aqui, ó. 131, aqui. Vou botar a rodinha dele bem colada aqui no chão, ó. O mais baixo que ele vai sair é isso aqui, ó. Menos 140. Então, eu vou pegar aqui, ó, de menos 140... E o mais alto dele, ó, 150. Não, vou botar 140 e 140. Então vou pegar aqui, ó, de menos 140 a 140. Por quê? Porque ele vai variar dessa parte aqui, ó, aqui embaixo. Vou botar ele aqui, ó, no menos 140 para a gente ver. Menos 140. Então ele vai começar aqui, ó. Poderia ter sido um pouquinho mais para baixo, mas tá bom aqui. Ele vai variar daqui até lá em cima. Até aqui, ó. Então como é que vai acontecer, ó? Olha lá, começou lá embaixo. Aí eu vou começar de novo, ó. Começou um pouquinho mais para cima. Então cada vez que eu clicar na bandeira verde, ele vai começar numa posição de Y diferente, variando entre esses números que eu botei. E X, sempre o mesmo, sempre saindo daqui, porque eu quero que ele faça isso, venha na direção do meu carro. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer meu carro andar para frente, assim, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, no movimento, eu vou usar agora, ó, adicione 10AX. Lembra aqui, ó, o meu carro, ele tá andando para cima e para baixo. Aí eu uso o quê? Y. Então, quando eu somo Y, ele vai para cima. Quando eu diminuo de Y, ele vai para baixo. O caminhão, eu quero que ele ande para frente, para um lado e para o outro. Quando eu quero andar para um lado e para o outro, eu uso, ó, adicione 10AX. Só que se eu botar 10, somar 10, ele vai andar para a esquerda. Ele já está na esquerda, eu quero que ele ande para a direita. Então, eu tenho que botar menos 10. Tá? Se eu botar menos 10 aqui, o que vai acontecer? Ó? Ele vai andar um pouquinho e vai parar. Eu quero que ele continue andando. Eu vou fazer o quê? Dentro do sempre, ó. Vou botar aqui dentro do sempre, ó. Sempre. Vou botar aqui, ó. Adicione menos 10. Vamos ver agora, ó. Tá muito rápido. Deixa eu botar ele mais devagar. Vou botar menos 5. Ah, agora ficou legal. Ó, que bacana. O caminhão já tá vindo para cá, ó. Só que chega aqui e ele fica preso. Faz essa programaçãozinha aí para a gente poder agora ajustar. Quando ele chegar nesse final, eu vou mandar ele voltar para o início. A gente vai começar a trabalhar muito com coordenada agora. Então a gente tem que entender aqui. Por isso que eu botei esse mapinha das coordenadas, ó. X é uma régua. O que as coordenadas são, tá? Só para a gente entender melhor aí. Vou dar uma explicação aqui um pouco diferente. É como se fosse uma régua. Aqui tem uma régua de X. E aqui tem uma régua de Y. Conforme meu carro anda para cima, ele vai mudando a régua de Y. Conforme ele anda para baixo, ele vai diminuindo o valor da régua de Y. Tá? E na régua de X? Conforme ele vai andando para a esquerda, ele vai aumentando o valor na régua de X. Conforme ele anda para a direita, ele vai diminuindo o valor da régua de X. Basicamente é isso. Então, toda a movimentação que a gente faz, ou ele está somando na régua Y e na régua X, ou está diminuindo da régua Y e da régua X. O tempo inteiro é isso. Beleza? O que está acontecendo com o nosso caminhão? Ó? Ele chega aqui, ó, foi o que o Davi falou. Ó, e ele chega aqui e fica travado. Ó. Fica preso aqui no final. O que eu vou fazer agora, turma? Presta atenção aqui. Ó. Eu vou criar um código para testar se ele já chegou no final. E quando ele chegar no final, eu vou mandar ele lá para o início de novo. Para ele vir outra vez numa outra posição. Toda vez que eu quero testar uma condição, o que eu tenho que fazer?
Se então, como é que funciona o se então? Ó, vou aqui no controle e então vou botar ele aqui. Eu vou testar, ó, como é que eu posso testar se o caminhão chegou aqui, ó? Eu não posso testar se ele tocou na borda. Por quê? Porque ele já começa, ó, se a gente reparar aqui, ó, ele já começa tocando na borda. E quando eu ponho borda, pode ser qualquer borda, superior, inferior, de um lado para o outro, tá? Ó, então o que que acontece? Ele já está tocando nessa borda aqui, ó. Então eu não posso testar se ele toca na borda. O que que eu vou fazer? Eu vou testar se ele ultrapassou um valor de y, de x. Então vamos lá. Então o que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou testar. Lembra que ele está diminuindo o valor de x para andar, ó. Eu vou testar se ele chegou nessa altura aqui, ó, do menos 200. Se o meu caminhão chegou aqui no menos 200, é porque ele já passou do meu carro e não bateu. Então o que que eu vou fazer? Eu vou testar se ele chegou no menos 200. Se ele chegar no menos 200, eu vou mandar ele lá para o início de novo. Como é que vai ficar o nosso código, ó? Eu quero testar se o valor é menor que menos 200. Por que menor que? No negativo, quanto maior for o número, menor ele é. Então, por exemplo, o menos 2 ele é menor do que o menos 1. Diferente dos positivos, que conforme maior o número é maior, conforme vai crescendo o número, ele vai ficando maior. No negativo, conforme vai crescendo o número, ele vai ficando menor. É diferente, tá? É inverso. Então eu vou usar aqui, ó, o sinal de comparação. Está lá em operadores, que a gente já viu, ó. Tem o maior que, menor que e o igual. Eu vou pegar o menor que, ó. Todo mundo lembra como é que é o menor que, ó? Fechadinho de um lado e aberto do outro, ó. Sinal de menor que. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou botar aqui, ó, posição X do meu carro. Onde é que eu pego a posição X? Vou aqui em movimento. Lá no final, ó, eu trago a posição, ó, X do meu carro. Ele pega a posição X daquele momento do carro. Então ele vai dizer, se X for menor que menos 200, por que menos 200? Ó? Menos 200 é essa faixa aqui, ó. Ó, é essa linha aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, se o caminhão chegar, ultrapassar essa parte aqui, ó, se ele ultrapassou essa linha, ele já não bateu no meu carro verde, e aí eu faço com que ele volte lá para o início. Como é que eu faço para ele voltar para o início? Uso esse mesmo bloco que a gente usou aqui em cima, ó. Vou soltar aqui, vou duplicar só ele, ó, e vou botar ele aqui dentro. Aí o que que vai acontecer, ó? Ele vai chegar no final e vai voltar lá para o início, ó. Tá vendo? E aí o que que eu tenho que fazer, ó? Desviar para não bater no caminhão, ó. Ele está vindo lá embaixo, eu desvio para cima. Ele está vindo lá em cima, eu vou desviando aqui. A ideia do jogo é essa. Está começando a ter um formato, ó. Vou desviando do caminhão. Conforme o caminhão vem, ó. Olha lá, toda hora vai vir um caminhão novo. Beleza? Tenta fazer essa programação aí. Então a gente começou a avançar na nossa programação, ó. Sempre em etapas, tá? Então a primeira etapa da programação do nosso caminhão, definir a posição inicial. Segunda etapa, fazer com que ele ande para frente. Terceira etapa, fazer com que ele alcance o final da minha tela e volte para o início e comece a andar de novo. E por que ele começa a andar de novo? Porque a gente está num loop, ó. Então, ó, menos 5. Cheguei na posição menos 200? Não. Então, volta lá para cima, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos... E fica perguntando toda vez que eu faço o menos 5, se ele já está menor do que o menos 200. Quando está menor do que o menos 200, ele volta para a posição inicial e começa a diminuir de 5 de novo. E pergunta de novo se já chegou no menos 200. Aí não, porque foi lá para o início de novo. E aí fica nessa brincadeira aqui. O tempo inteiro o nosso carro vai ficar se movimentando, tá bom? Continuar a explicação. Você queria trocar o carro do jogador, não é? O que você faz? Se o teu código já está pronto, para você não mudar no código, o que você faz? Você vem aqui em fantasia, ó, e seleciona um outro carro aqui, ó. Aí você vai manter a fantasia, vai manter o código e vai só selecionar uma outra fantasia para ele, ó. Vou até mostrar, ó. Por exemplo, eu quero que o meu seja o food truck, tá? Lá, mudei para food truck. E aí o que que aconteceu? O meu código permanece para o food truck, ó. Ele anda para cima e para baixo. Eu não preciso jogar ele fora. Mas eu vou voltar para o conversível porque é um carro pequenininho. Eu gosto de trabalhar com esses carros menores. O que que a gente vai fazer agora, ó? Quando esse carro bata no meu conversível aqui, no carro do jogador, pare o jogo acabe, tá? Então como é que eu faço isso?
Eu vou testar se o caminhão tocou nesse carro. Eu vou fazer no caminhão, tá? Por que eu não vou fazer no carro do jogador? Poderia fazer no carro do jogador? Poderia. Mas é porque depois a gente vai duplicar o caminhão para ter mais de um caminhão. E aí o código para a batida do outro caminhão também já vai funcionar. Então eu vou fazer tudo no caminhão, depois eu vou mostrar como é que a gente duplica, como é que a gente seleciona outras fantasias para vir carros diferentes na nossa direção e a gente fecha a aula de hoje. E aí eu vou passar o desafio. Beleza? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Vou fazer com que o caminhão... Vou testar se o caminhão bateu com o carro do jogador. Como é que eu faço isso? Boa, Giovana, isso aí. Sim, então, toda vez a gente usa o sim então toda hora, para a gente poder fazer as lógicas do nosso jogo. Ó. Vem aqui em controle, ó. Sim, então vou botar aqui embaixo. Ó. Não é para botar aqui dentro não, hein? Presta atenção, turma. Se botar aqui dentro do outro si, ó, um si dentro do outro não funciona. Tem que ser um si embaixo do outro, ó, coladinho aqui, ó, laranja com laranja, tá? E agora eu vou testar se colidiu. Colidiu a gente já viu várias vezes, ó. Sensores tocando em, e aqui eu vou selecionar, ó, carro do jogador. Se tocar no carro do jogador, eu quero que o jogo acabe. Então eu vou aqui em controle, ó, pare todos. E o jogo acaba. Simples assim. Aí, deixa eu ver aqui como é que ficou. Vamos testar. Vou subir aqui um pouquinho para todo mundo poder ver o código, ó. Ó, acabou o jogo, parou o jogo. Legal, então qual é o objetivo? Eu controlar o meu carro para fugir do caminhão. Por enquanto tá fácil, porque só tem um caminhão. Aí agora a gente vai duplicar esse caminhão para ficar pelo menos 2 ou 3. E aí vai ficar difícil. Começa a ficar, a brincadeira fica boa. Bateu. Legal, é isso. A ideia é essa, tá? Então estamos muito perto aqui de concluir. Vamos fazer essa parte final aqui, ó. Se tocando no carro do jogador, pare todos. Vamos fazer aí, vou ajudar vocês para eu poder mostrar como é que a gente duplica e fechar a aula e eu passar o desafio. Tocando em, está em sensores, é o primeiro bloco de sensores. Ele não aparece como o carro do jogador, não, é tocando em. Aí você vai mudar para o nome do seu carro do jogador. O meu carro do jogador, eu mudei o nome dele aqui, ó, João. Ator, ó, aqui a gente muda o nome, eu botei carro do jogador. Se você não mudou o seu nome, aí tu tem que ver o nome do seu carro do jogador e qual é, ou então você muda. Eu gosto de mudar que facilita, tá? Beleza, olha só, turma, o que a gente vai fazer agora? Vamos duplicar o caminhão para ficar mais difícil o nosso jogo. E aí eu vou passar o desafio da semana. Então, presta atenção aqui, ó. O nosso código do caminhão está todo pronto, tá? Ele está andando, está chegando no final, volta, se bater no carro, acaba o jogo. Ó, o que eu vou fazer agora? Vou duplicar o caminhão. Venho aqui com o mouse em cima do caminhão, ó, botão direito, duplicar, ó, primeira opção, ó, dupliquei. Agora eu tenho 2 caminhões, ó, tá? Aí o que eu posso fazer? Para não ficar com 2 caminhões iguais, o que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui na fantasia do segundo, ó, e posso mudar ele, ó. Posso botar esse aqui, ou posso adicionar um outro carro qualquer para poder dar uma dinâmica diferente para o meu jogo. Por exemplo, ó, posso escrever aqui, ó, K, posso botar um ônibusinho, ó. Esse ônibus vai ficar muito grande. Ó, posso botar o ônibus. Aí eu tenho que espelhar ele aqui, ó. Pronto. Posso botar o ônibus. Aí o que acontece agora? Agora eu tenho 2 carros, ó. O problema é que eles vieram juntos, mas tudo bem. Depois a gente conserta isso. Eles não podem vir juntos assim, não. Ah, agora veio separado. Ó, o que a gente vai poder fazer aqui, ó? Se por uma... Aí eu vou passar o desafio, tá? Dupliquei, ó. Tem 2 carros andando. Tá? Ó, legal. Eu tenho que desviar dos 2, sem bater. Se eu bater em um ou no outro, acaba o jogo. Olá, turma. Essa foi a nossa 5ª aula, a aula dos carros, que a gente trabalhou bastante coordenada, tanto para posicionar os personagens, os nossos carros na tela, quanto para mover para cima e para baixo, usando a coordenada Y, e para a direita e para a esquerda, usando a coordenada X. Tá legal? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, reassistam ao vídeo, voltem, tentem fazer o nosso desafio que eu vou passar no próximo vídeo. Valeu, um grande abraço.